pessoal, beleza? Olha só, a gente tá aqui no Podcast, a gente vai falar agora com a Fernanda, não é isso, Fernanda? Vamos lá, gente. Prazer estar com vocês aqui. Ó, a Fernanda vai se apresentar pra vocês daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar pra vocês o que tá acontecendo aqui. A gente tá no Podcast, a gente tá aqui no stand da arte, que tá patrocinando esse podcast, e aí a gente tá numa feira de organização, num evento, a Imersão Unpop, que está acontecendo em São Paulo nesse exato momento. Você que está chegando aí agora, às vezes está aí. O que está acontecendo aí, gente? Esse podcast está sendo gravado e você vai participar com a gente aqui também, tá ok? Porque vai ter momentos que eu vou falar assim, clica no link abaixo, segue a Fernanda e tudo mais. Mas assim, você deve estar se perguntando, mas quem é Fernanda, gente? Quem é Fernanda? Fernanda faz o quê? Fernanda, fala pessoal quem é a Fernanda. Prazer, eu sou Fernanda Rosati, personal organizer. Eu sou criadora de um método de organização um pouquinho diferente, o método Hugh. Eu costumo dizer que a gente vai na contramão da organização, onde a gente olha muito mais para o que vai provocar nos clientes o pertencimento em casa, as experiências, do que propriamente para as coisas, né? A gente organiza toda essa profundidade que tem dentro de uma casa. Olha, legal quando você fala assim, criei um método, tem um método Hugh. É isso mesmo, assim mesmo que fala? Isso causa um estranhamento, né? Eu demorei uns 20 dias pra conseguir falar esse nome Hugh. Todo mundo. Porque eu falava Helg, Hugh, é Hugh. É Hugh, mas assim, não tem uma pronúncia correta. Pode ser Hugh. O correto mesmo é Rugar. Só que oficialmente no livro ele fala, não tem problema, pode falar como for. E o legal mesmo é aplicar o método, porque ela vai falar pra gente como que funciona esse método que você... É tão legal isso que a gente fala para as meninas, né? Qual o seu... Tem um diferencial. Você pode ir pelo minimalismo, você pode ir pelo sustentabilidade, mas você pegou um método que tem uma essência nesse método. Tem um propósito, né? O método, ele é o casamento da filosofia Hugh com os meus processos de organização. Então, o nosso processo, o nosso propósito é criar momentos únicos e memoráveis de estar em casa. Só que para isso acontecer, eu preciso de um procedimento, né? Sim. Porque do contrário, é só teoria. Então, a palavra método é o casamento de teoria e prática. A prática do método, ela foi desenvolvida ao longo de 6 anos com a minha própria jornada, onde eu fui homologando ponto por ponto até ele realmente ficar todo definido. E são processos diferentes do convencional, né? A gente tem uma visita técnica muito elaborada, a gente tem um olhar que é diferente, a gente não busca pelo simples, a gente busca por algo que vai muito além do que é o convencional. Eu costumo dizer que se a gente olhar para casa e a casa for o mar, a gente vai enxergar as ondas, né? A gente vai enxergar a bagunça. Só que o que movimenta o mar, que é o que movimenta a casa, é profundo, é invisível. E se eu não buscar isso, eu tô cuidando de coisas que não vão sustentar e não vão manter essa casa. Então, é um olhar muito diferente e o processo para isso acontecer, para o nosso propósito, que é o Hugh, ser colocado em prática, também a gente desenha projetos, a gente tem um pré-trabalho muito grande, onde a gente consegue colocar criatividade, onde a gente consegue usar muito do extraordinário, Show. A gente consegue ir muito além do convencional. Ó, a gente pode falar então que você pegou todo um processo de organização e organizou esse processo dentro desse método e hoje você leva esse método para casa das pessoas, levou esse método em forma de escrita, que é um livro. E além disso, tem um curso online, tem outras coisas que tem aí que as pessoas, onde as pessoas podem, como as pessoas podem aprender sobre esse método? A construção do método, ela foi como se fossem pequenas peças de Lego que eu fui trocando de lugar. Então, normalmente a gente projeta no final ou no meio. Eu coloquei antes. Então, o processo realmente ele foi totalmente reformulado. Ele é o único método de organização que existe que trabalha nessa perspectiva, né? E tem esse propósito. É o livro oficial de Hugh, assim, é best-seller mundial, 16 milhões de cópias, é realmente um fenômeno. Todos os livros que falam sobre a filosofia também, porque de fato, olha para um lugar muito acolhedor, muito fácil, sabe, Johnny, de você estar na sua casa. Pô, por que você quer ficar na sua casa e não ir embora, ir na casa dos seus pais e ir para um hotel? Sim. A sua casa precisa ser esse lugar, esse aconchegante, que abraça, que tem um bem-estar, que acolhe. Exato, e que vai muito além da organização. Só que para isso acontecer, a organização tem que estar acompanhando esse ritmo. Do contrário, são coisas no lugar e não uma casa feita para o Edione. A casa que vai ser feita para o Edione vai ser diferente da casa que vai ser feita para outra pessoa, que vai ser totalmente feita diferente do que você pode personalizado, ver. Tudo né? personalizado, literalmente. Não é copia e cola. As pessoas hoje pensam que eu pego uma dica no Instagram, vou usar aqui na minha casa, isso não vai funcionar. Exato. Porque de fato o que funciona é um método do início ao fim, porque aí você começa, vamos supor, muda a cabeça, muda o comportamento, muda o hábito até chegar num objetivo final. A gente poderia dizer que o método Hugh seria... Tem alguma palavra que definiria, tipo assim, quando você escuta, quando você entende do método Hugh, você entende que sua vida vai ter funcionalidade, bem-estar, mas tem uma palavra que definiria tudo
tudo junto? Pessoalidade, felicidade. A gente cria momentos únicos e memoráveis de estar em casa. E o mais legal é que isso é acessível. As pessoas costumam associar isso com viagens caras, com coisas... E não. Tanto que a filosofia Hugh, ela não tem nada a ver com energia, com cristais, que eu costumo brincar com... Ela tem a ver muito mais com a forma como você olha para as coisas, com a forma como você encaixa a sua dinâmica dentro disso. Quando a sua casa se torna esse lugar, um lugar onde você tem um armário que foi feito para você e não para a organização, você está conectado com a sua casa. Do contrário, você tem um lugar que esteticamente está em ordem, mas você se perde porque não está de acordo, não está em sinergia. Total. Então a gente encontra isso e para isso acontecer a gente projeta. Por isso que eu falo que a gente vai na contramão. É um processo totalmente diferente do convencional. Olha só, eu conheço várias POs nesse mercado de organização que a gente vive aí e quase todas me falam assim, que organizaram uma casa e a pessoa fala assim, ô Fernanda, eu não estava sentindo vontade de ficar em casa. Depois que você passou por aqui, eu sinto muita vontade de ficar na minha casa. Isso acontece muito, não acontece? Muito. Principalmente nesse método, né? Porque o método de fato sua casa tem que te abraçar, tem que ser aconchegante, tem que ter felicidade na sua casa. Exatamente, porque as pessoas elas passam a olhar para momentos específicos de uma outra forma. Por exemplo, a gente cria muita estação dentro do método Hugh. Cria então, o quê? Estações. Estações. O conceito da estação é como na gastronomia, né? As coisas elas têm os lugares corretos para elas. A faca no gaveteiro, a tábua no lugar de tábuas e assim por diante. Só que na gastronomia, o chefe de cozinha ele tem uma estação. Correto. A estação é a junção de itens que não são uma mesma categoria, mas que formam um lugar onde ele vai poder utilizar. Então a gente faz muito isso no método. E isso, para você poder saber qual é a estação daquela pessoa, você tem que estar com um olhar muito atento, tem que conseguir provocar isso. Então, tem clientes, por exemplo, que amam a vida fitness. Aí, peraí, ela gosta disso, ela tem coisa no banheiro, ela tem coisa na cozinha, ela tem coisa no corredor. Será que eu posso criar uma estação com tudo isso? Ela tem tudo isso num lugar. E aí vem a questão da estética, ela abrir e falar, uau, todo esse armário é para mim fazer academia, para mim fazer yoga. Então, as coisas não precisam propriamente seguir uma regra. Só que para isso acontecer, o processo tem que te permitir. Porque é o que eu mais falo, se você deixar para fazer isso na hora, você não faz, você não cria. A gente só cria na ordem, a gente não consegue criar no caos. E no fundo, no momento em que você está elaborando essas estações, é fato que a pessoa vai ter uma vida mais feliz, porque você entende a rotina dela, de acordo com o seu método, você vai entender a rotina dela. Você entende de fato que ela precisa, talvez, às vezes ela pensa, eu preciso organizar um closet. Tá, você precisa. Só que se fizer isso aqui na cozinha, vai te dar também mais... agilidade, ergonomia, muda muito, né? É assim, eu costumo dizer o seguinte, cozinha é nutrição. O quarto descanso, né? Recarregar energia. Recarregar energia. O guarda-roupa é identidade. E aí quando você melhora a cozinha, que você melhora a nutrição, ele tem mais força até para fazer as outras coisas e ser mais feliz. Então, é bem isso, sabe? Tipo, você vai organizando pedacinho, pedacinho, colocando, como você fala, as estações no fundo, para deixar a vida da pessoa mais feliz. 100%. E aí vem a parte que eu falo que é personalizado, porque essa estação só existe se eu tiver condições de criar. Se eu não tivesse, se eu olhar para as coisas e falar, bom, roupa vai para comer vai para estante, eu não criei estação, eu passei isso batido. E assim, isso é só um dos detalhes, né? A gente vai realmente muito além. E aí o personalizado é muito, muito único. De repente, pro Edione, ele gosta de manter as coisas de forma muito categorizada. Eu gosto de saber que minha roupa tá no armário, que as minhas vitaminas estão na cozinha. Não quero misturar. Tem pessoas que não, meu tapete de yoga vai ficar do lado do meu tênis, junto com o meu porta... meu negócio, minha caixinha de música. Quero essa estação junta. Sim. Então é muito realmente único, né? E a gente consegue levar isso e isso transforma. As pessoas querem ter. Sim. A palavra do ano, pra mim, que eu tenho muito falado, é a pessoalidade. Legal. A partir do momento em que você entende que as pessoas são únicas, que os projetos são únicos, o cliente final, ele olha pra casa dele com pessoalidade. Eu acho que isso se perdeu ao longo do tempo, né? Com esse ritmo de internet, de trabalhar, essa questão das pessoas se afastaram da casa. E quando esse movimento pós-pandêmico surgiu, as pessoas passaram a olhar para casa e falar, se esse lugar não estiver conectado comigo, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Acaba que as pessoas estão perdendo a própria identidade com o tanto de informação que vem chegando e querendo mudar as coisas, e aí não se conhece. A velocidade, né? E quando uma personal organizer que tem o método Hugh chega na casa da pessoa, ela consegue, de acordo com todo o processo, ela vai identificando exatamente qual a necessidade daquela pessoa e coloca aquilo tudo de uma forma
Personalizada para a pessoa. Exatamente. E a pessoa vai conseguindo evoluir e sendo mais feliz de acordo com esse método. Ela se sente 100% conectada com a casa dela. Esse é o nosso objetivo. Legal. E aí sim a gente tem momentos únicos e memoráveis de estar em casa. E a parte legal é que isso não tem nada a ver com condição financeira. Isso tem a ver com o simples. Sim. E eu gosto de falar que o simples funciona. Quando o simples vai para o extraordinário, é isso. E o aí óbvio você precisa chegou... ser dito. Sempre. Que é isso. Ó, você acabou de, a gente está na imersão Unpop, você acabou de dar uma palestra ali agora mais cedo, você deu uma voltinha na feira. O que você está achando do calor desse evento? Tá O que você sentiu aí? Tá realmente muito bem feito. Eu acho que é importantíssimo participar, estar aqui presente, porque você atualiza, você conhece as pessoas, né? Sim. É diferente de seguir lá o Edione, conversar no direct, mas vir pra cá, olho no olho, é muito gostoso. Eu acho que isso é muito importante. Reforça ainda mais o elo profissional que a gente precisa ter. Com as marcas também é fundamental pegar os produtos, eu falo isso para as alunas, sentir, ver a textura. Às vezes um produto ele é legal para uma utilidade e não para outra. É interessante a gente ter toda essa dinâmica e obviamente, né, o networking também, que é sensacional. Sim, claro, né? Sempre muito importante. Eu estava falando para as meninas, se você vai para o evento, tenta entender qual a sua posição. Vamos supor, eu sou uma PO que estou iniciando, eu quero trabalhar como assistente para ganhar mercado. Tenta conhecer o pessoal da sua cidade, para que ela que vai te chamar depois. Tem uma estratégia, né? Se já é na sua posição, com a pessoa que tem uma autoridade no mercado, é interessante talvez pensar numa estratégia de parceria com as empresas, sim, melhorar o lado da influência e tudo. E é isso mesmo, mas tem que participar, né? Você não pode não participar, tem que participar. Tem que participar, gente. Se você não está envolvido, acaba caindo no ostracismo, você se torna uma profissional assim, desatualizada. Ir nas lojas não é tão suficiente quanto estar aqui com a marca. Mesmo. É gostoso de conhecer, por exemplo, a arte, conversar com o pessoal, saber como é que é feito, o processo, o procedimento, assim, dar dicas também. Pô, esse produto eu gostei demais, contei pra eles a história dos produtos que eu já usei deles. Legal. É muito bom ter essa troca. E para quem está começando, é bom de começar esse caminho, porque é uma questão de tempo. 2, 3 anos você vai alcançar, às vezes até menos, né? Em um ano a profissional já atingiu. E é legal também de conversar com as pessoas na questão do network, né? Eu quero trabalhar, eu preciso, como é que está sendo, é fundamental. Fora o conhecimento, né? Que as palestras foram sensacionais, e fora o conhecimento. Às vezes a gente costuma falar, né? Eu tô na feira, eu tô lá na palestra, tô participando, e as coisas para você não aconteceram da noite pro dia. Você não chegou ontem e falou, opa, não. Degrau por degrau, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não é um post no Instagram que vai fazer a diferença, é a consistência de vários posts. E não é fácil. O que você poderia falar para as meninas em relação a isso? Tipo, cara, tenha consistência, não desista que se é o seu sonho, vai lá. Manda um recado para essas meninas aí sobre essa motivação que a gente tem. Essa perseverança, precisa, gente. Perseverança é a base do que você fizer. Você vai ser mãe, você vai ter que perseverar, você vai educar, você vai criar, você vai batalhar e vai crescer, você vai continuar. O Edione está começando a jornada agora. Aprenda a gostar do processo. E o engraçado é que a gente aprende junto com o filho, sabia? Assim, a gente vai aprendendo junto. É isso que é legal. Quando você olha assim, certo e errado, você limita. Da mesma forma que você tem sua filha agora, ela está crescendo, você está aprendendo com ela e você vai passar por muitas etapas. Ela vai começar a andar, ela vai começar a comer e você vai sempre avaliando as etapas, é uma evolução. A carreira também começou agora, peraí, você está engatinhando, saiba o seu lugar, não queira correr. Sabe o que acontece, Edione? Se eu fosse, a Fernanda de 8 anos atrás, convidada para palestrar na Unpop, eu ia ficar feliz da vida, mas você acha que ia ter conteúdo? Eu não ia. Então a gente às vezes não enxerga. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? Acontecem do não pular etapa, eu acho que esse é o segredo, é você ter foco e não pular etapa, é respeitar o processo, não tem como, você tem como, óbvio, com muito esforço, com muito empenho, reduzir, com bons cursos, bons materiais, você deixa, um bom tutor, você deixa de penar, esse pode ser o termo, mas que você vai passar por tudo que você tem que passar para chegar onde você quer, você vai. Então é uma persistência assim muito focada e objetiva. Onde eu quero chegar, então eu vou batalhar até chegar lá. E tem que ter calma, tem que ter... A gente vive num mundo de imediatismo e a gente tem que voltar um passo e dizer, gente, tem que respirar fundo. Fernanda, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, é muito fácil quando a gente olha para trás e a gente entende por que a gente está aqui hoje sentado nesse sofá. Sim. Muito fácil. Mas quando a gente vai olhar para frente, a gente não tem noção de como que vai ser o futuro, que a gente não sabe. Da semente que a gente plantou hoje, né? Da semente que a gente está plantando hoje. Mas a única coisa que a gente pode falar é o seguinte, confia na sua caminhada. Confia no processo. Planta todo dia uma sementinha que lá na frente vai acontecer. E quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar assim,
eu sei por que eu tô aqui hoje, porque aquele dia eu tava conversando com a Fernanda, por isso tá acontecendo por causa desse encontro, desse network. É exatamente isso. Não, E a pessoa tem medo do futuro. O que você tem a dizer quando a gente para pensar, que a gente olha para trás, tá tudo ok, eu sei porque que eu tô aqui hoje. Mas e o futuro, quando tá com medo? O futuro você tá plantando ele hoje. O que você tá fazendo para amanhã, quando você andar, o seu jardim de trás tá bonito? Você tá regando? Você tá fazendo, adubando? Tá cuidando do seu você jardim? Você tá cuidando do seu jardim? Porque não adianta, chegarem. a vida é uma coisa que eu vejo em relação ao tempo, ele vai passar, eu não tenho como escolher. Aí eu posso decidir assim, como que eu quero que ele passe? Sim. Como que eu vou aproveitar o meu tempo? Eu acho que o maior ativo que a gente tem hoje é realmente o tempo, né? O quanto que eu gasto perdendo tempo fazendo nada? Quanto desse tempo eu poderia estar investindo em produzindo em conteúdo? A frustração, eu fiz um post e você falou, não deu certo, tá? Mas assim, se você plantar uma semente agora, você tem uma árvore, não, você rega, vai ter dia de chuva, vai ter época que vai estar seco, você vai fazendo isso até ela começar a brotar. Então é um processo. O que você faz hoje, você vai colher, não tem segredo. Claro que a gente tem coisas que são mais rápidas, a gente tem a questão também de oportunidades. Eu sempre digo para as minhas alunas, esteja pronto para oportunidade. Quando eu comecei, eu tinha uma possibilidade de clientes muito grandes. Sabe o que eu fiz, Edione? Eu falei, eu não vou avançar nessa agenda porque eu sei que eu não tô pronta. Imagina. E aí, assim... Ia se queimar no mercado. E eu ia me queimar, e eram pessoas assim que eu acelerar poderia demais. fazer. Exato, eu podia fazer minha vida. Eu falei, não, eu vou voltar um passo. Quando eu estiver preparada, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter constância, conhecimento e confiança. Quando eu consegui esses 3 itens homologando, eu falei, não, agora eu tô pronta. E realmente deu muito certo. Sim. Né? E eu acho que isso que às vezes frustra as pessoas. Elas conseguem coisas sem estar preparadas. Então um casamento perfeito. O que é interessante quando você fala confiança, né? Que a gente costuma falar, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu costumo falar que o medo nada mais é uma coisa que você não conhece ainda. Porque, olha só, às vezes a gente vai gravar um podcast. Você senta aqui e fala, cara, eu tô com medo de gravar isso. Aí depois você grava e fala, era só isso. Era só isso, foi tão nem simples. doeu. A apresentação de TCC é muito isso, né? Você vai apresentar o TCC da escola e você tá lá, cara, eu tô tremendo, eu não vou conseguir, não sei o quê. Quando termina, tirou o 10 lá, ganhou o SS, não sei o quê. Beleza. Mas era só isso, era só eu apresentar o que eu já estava... Mas você tava com medo. E as meninas têm muito medo, né? Às vezes de encarar as coisas. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Que vai dar certo, vai acontecer. Eu acho que tem que ter... Tem medos que você pode refletir, se falta conhecimento. Às vezes elas não sabem o que fazer na visita técnica. Né? Por exemplo, muitas alunas que vêm para o meu curso, elas têm esse medo. Eu não sei o que fazer na visita técnica. A insegurança que fala, A insegurança. Né? Aí, quando elas têm o conhecimento, elas, opa, já sei como é que é, agora eu vou com medo mesmo. É isso. Então, esses são os 3 pontos. Constância, conhecimento bem legal. E confiança. Tá. Uma coisa leva a outra. Muito bom. Olha, a gente sabe que você é uma pessoa super conhecida no mercado de organização. Legal pra caramba isso, Obrigada. Mas é o seguinte, tem gente que tá assistindo a gente que não sabe quem é a Fernanda, que não sei o quê. Como que as pessoas encontram a Fernanda hoje? Podem me encontrar no meu Instagram, Fernanda Rosati, ROSATI oficial, tudo junto. Eu tô sempre lá postando muito sobre como você tem uma vida mais leve, muito mais feliz. Adoro falar sobre as Helenas, né? Todo mundo é Helena, vocês vão descobrir lá o que é, as Márcias também, as brincadeiras internas. Mas eu tenho um método de organização. Quem quiser se tornar aluna pode entrar pro processo seletivo, é só me mandar um direct. Esse processo seletivo a gente adotou recentemente porque, de fato, tem que ter identificação, né, Edione? Isso é muito bacana de fazer. Você está fazendo diferente. Em vez de você estar querendo vender para todo mundo, você tem que aplicar para entrar. Tem que aplicar para entrar. Eu quero... Tá certinho. Você está selecionando porque tem que selecionar. É uma coisa muito, muito séria, muito bonita para se perder. Eu vou te dar uma dica boa para selecionar. Opa, quero. Aumenta o preço. Adorei! Seleção natural. Seleção natural. Coloca R$2.500, só entra quem tem. É mais barato pra gente. Então, vai lá fazer o processo seletivo. Vale a pena, você vai selecionar melhor. Entendeu? Mas o meu método, tudo que eu aplico para os meus clientes, eu ensino no curso inteiro, ele tem 36 horas. Legal. E eu aplico nas alunas. Então, assim, é muito gostoso ter esse carinho delas, porque de fato eu sou uma pessoa atenciosa, precisou de mim, eu sou disponível, eu sou muito, muito honesta com tudo que eu faço. Então, eu tô sempre buscando inovação, sempre, o tempo todo, buscando conhecimento, buscando agregar, adicionar. E isso eu acho que dá mais confiança para elas, gera muito mais interesse também em divulgar esse trabalho que é muito bonito, né? Então, para mim é muito especial. Você conhece a arte aqui onde a gente tá? Claro, eu conheço. Conhece a arte, conhece a arte? Sim. Gosta dos produtos da arte? Amo. Eu tava contando que eu tive um projeto em 2017 que saiu numa revista. Legal. Que eu usei uma das cestas deles, porque foi uma lavanderia, um projeto muito legal. Usei a suqueira, que virou depois febre no Brasil,
porque a cliente ela tinha uma dinâmica dos filhos tirarem roupa e não sabiam onde pôr. Eu falei, peraí. Coloquei lá, escrevi para doar, então eles colocavam dentro dessa cesta. É uma sacola da arte linda, ficou muito bacana. E entre tantos produtos que eu já usei da marca, eu sou realmente muito fã de tudo que eles produzem. Legal. Eles estão mandando produtos para sua casa? Então, eu recebi uma caixa linda. Aí eu falei que o legal da caixa é que eu amo os produtos, os meus gatos ficam com a caixa. Fez vídeo? Ainda não fiz, eu fiquei lentinha. Não consegui, mas eu vou fazer, já vou fazer. Fernanda, muito bom falar com você. Foi um prazer, Johnny. Eu espero Obrigada te mesmo. encontrar mais vezes, Com bater mais certeza. papo com você. Se Deus quiser, a gente, quem sabe, abre um podcast em São Paulo e a gente Ai, que participa aí ao bom! vivo, tá bom? Vai ser uma honra. Fico muito Bem-vinda. feliz. Obrigada, Gente, Johnny. a gente finaliza aqui. Foi muito bom bater um papo com a Foi um Fernanda. prazer. E ó, beijão. Tchau, Beijo, tchau. gente. Aqui Tchau, tchau. também. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.